Inscrições abertas. Saiba como participar do mutirão de conversão de união estável em casamento. Isso é um direito fundamental garantido. Produto com defeito, entrega fora do prazo. Os caminhos para resolver problemas nas relações de consumo. O consumidor procura um PROCON. E quando o PROCON aciona a empresa resolve o problema. Tá tudo errado. Na semana do Dia Mundial da Síndrome de Down, mostramos um dos direitos mais importantes para essas crianças. É um erro a gente pensar em escolarização, em alfabetização, quando a gente pensa só na escrita e na leitura. E os destaques do 2º Congresso dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário. Buscando meios para que o tribunal dê uma solução adequada e rápida a quem nos procura. É agora, aqui, no Justiça em Questão. Olá! Você já pensou em se casar em uma cerimônia coletiva? Pois é, estão abertas as inscrições para participar do mutirão de conversão de união estável em casamento civil na comarca de Belo Horizonte. E você vai conhecer agora a história da Isabel e do Marcial, que já tiveram essa experiência inesquecível. Foi um dia inesquecível para Isabel e o Marcial. Os dois oficializaram a união estável depois de 11 anos de relacionamento. Nós fizemos o contrário. Primeiro a gente construiu família, casa, filhos, para depois formalizar e ir para a parte burocrática. Como nós já tínhamos sido casados, para nós não fazia tanta diferença, porque a gente já sabia como que era. Aos filhos, principalmente, que é uma tecla que eu sempre batia, porque ele foi chamado num concurso para poder ter direito, né, a um clube, a um plano de saúde, a tudo isso, né? E também para formalizar a questão da compra de uma casa, de um sítio que a gente comprou, de uma terrinha, para que os casais possam estar bem, estar tranquilos, estar dentro da lei. Só que eles não estavam sozinhos. Os dois foram os primeiros a se inscrever para o mutirão de conversão de união estável em casamento, que aconteceu no fim de 2025 na Arena MRV. Junto com mais de uma centena de casais, eles receberam a certidão de casamento e de graça, uma ajuda e tanto. O que esbarrou era justamente nos custos. Mais um custo? Isso não é tão importante. Nós já estamos casados mesmo. Para todos os efeitos, né, informalmente, a união estável já tinha essa garantia. E aí a gente sempre ia empurrando. É aqui na Arena MRV que muitos casais podem participar do mutirão de conversão de união estável em casamento. Para viver essa experiência no estádio, os interessados devem morar em Belo Horizonte e comprovar mais de 1 ano de união estável. As inscrições já estão abertas e o grande momento será no dia 29 de maio. Para participar, o casal tem que ser maior de idade e precisa fazer a inscrição presencialmente, acompanhado de 2 testemunhas. As testemunhas, elas é que prevêem a imparcialidade, né, desse processo. Eles vão declarar que esse casal vive publicamente, né, de forma duradoura, com o intuito de formar família, que é o que está previsto em lei. São 3 opções de locais para se inscrever: o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Posto de Atendimento Pré-Processual da Câmara Municipal de BH ou o Fórum Digital de Venda Nova. O prazo vai do dia 19 de março até o dia 19 de maio. É preciso apresentar vários documentos. A lista completa está no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Entre eles estão carteira de identidade e CPF dos pretendentes, certidões de nascimento, casamento e óbito conforme a situação dos cônjuges, comprovante de residência atualizado, declaração de baixa renda, contrato de união estável, se existir, e documento de identidade com foto das testemunhas. Muitos casais não procuram o cartório para poder formalizar através de escritura pública a união estável. Então, esse é o momento de você formalizar. Isso é um direito fundamental garantido. Fortalecimento de vínculo, né, com as famílias.
né? Você promove cidadania e segurança jurídica com a certidão. A união, o amor, ele vem antes, que ali era somente um momento mesmo de formalizar. Mas foi emocionante, achei tudo muito bonito, tudo muito bem organizado, a festa, eu nem imaginava que ia ser tão assim. E é emocionante por ser na arena, né? Pura emoção, uma coisa assim, é diferente, né? O impacto da coisa ali, né? Junta duas emoções ali, né? Eu não imaginei que seria tão emocionante, nem na arena, nem o casamento em si, não esperava tanto, e foi mais do que eu imaginei. O mutirão é realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Belo Horizonte, em parceria com o Instituto Galo. Todos os detalhes estão no QR Code que aparece aqui na tela. Você já pensou em adotar um filho ou uma filha? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem um curso que explica todo o processo. Confira agora. Os 4 lugares à mesa, enfim, ocupados. Casa movimentada e corações cheios de amor para dar e receber. Depois de uma longa espera na fila da adoção, Leonardo e Paulo Henrique vivenciam o sonho da paternidade em dose dupla. Os irmãos de 5 e 7 anos chegaram juntos para compor essa nova família. Nos conhecemos há 10 anos atrás, então, após 5 anos casamos e sempre tivemos a vontade de ambos ser pais. Então, isso casou muito entre ambos e nós começamos a buscar informação sobre o processo, sabe? Um dos primeiros passos do casal foi se inscrever no curso preparatório para postulantes à adoção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ofertado em modo online desde a pandemia de Covid-19, o curso tem duração de 21 horas, com muita informação importante sobre aspectos jurídicos, práticos, mitos, verdades e etapas que envolvem a adoção. O juiz José Roberto Poiani integra a equipe que formulou o conteúdo do curso. É também apresentada uma parte que trata do desenvolvimento infantil e dos impactos dos traumas que essas crianças vivenciam, por vezes, em razão do acolhimento que passaram, em razão do desvinculamento com a sua família de origem, com a sua família biológica e a sua preparação para a colocação em família substituta. Também é importante falarmos a respeito do apego e dos estilos parentais atuais. Isso também é tratado da mesma maneira que falamos sobre a família real e a família ideal. A família ideal é aquela que a pessoa idealiza a partir das suas vivências, mas que na prática há várias situações que quebram um pouco essa idealização e que nem por isso deixam de transformar o projeto adotivo como um projeto bem estruturado, bem internalizado. O curso é pré-requisito obrigatório para os futuros pais e futuras mães que desejam se candidatar para a adoção. E tanto na formulação do conteúdo quanto na caminhada posterior à chegada da criança e dos desafios que vêm com ela, outra parceria tem sido fundamental com os grupos de apoio à adoção da sociedade civil. Os GAAs, como são chamados, funcionam como uma ponte entre a justiça e as famílias. A Rosiane é coordenadora do grupo de Belo Horizonte, que atende cerca de 300 casais que estão na fila da adoção ou já adotaram e compartilham as experiências com quem está apenas chegando a esse universo. Ela conta que há atendimentos individuais e também reuniões online, além dos grandes encontros presenciais a cada mês. A gente está aqui para amparar um pouquinho da ansiedade da espera, né? E fazendo com que esse filho idealizado seja o mais real possível. E as famílias que já receberam suas crianças também estamos aqui, tanto para receber suas crianças, né? Os meninos são super bem-vindos nos nossos encontros. Ali eles encontram pares, crianças que, assim como eles, são adotivos, né? Então é um momento de troca muito rica entre eles também e entre nós, pais e mães por adoção, né? Então o grupo está aí aberto. Se interessou? Você pode se inscrever pelo QR Code que aparece aqui na tela. Esse curso, gente, é gratuito e pré-requisito para quem deseja traçar o caminho da adoção. No próximo bloco, você vai ver como resolver problemas de consumo. Até já!
Quem nunca passou por uma dor de cabeça depois de comprar um produto ou contratar um serviço? Pois é, na maioria dos casos, a solução pode ser bem mais simples do que você imagina. A dor de cabeça pode começar com a contratação de um serviço que não deu certo ou com a compra de um produto com defeito. Eu comprei um ventilador em 2025 pela internet. Entregou, embalado, tal, tudo bonitinho. A tela do ventilador não encaixava. Nós compramos uma luminária e aí nós pedimos pela internet, né? Aí essa luminária veio com problema. E a demora na resposta faz muita gente desistir de resolver. A dor de cabeça para devolver, nós preferimos até deixar para lá. Desistir de cobrar. Empresa grande aí, super conhecida aí. Estava muito cansativo. Nossa Senhora, ia cair reto nos meus cabelos. Mas é preciso fazer valer o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Nem todo conflito precisa virar um processo judicial. Para quem se sente lesado, o primeiro passo é procurar a empresa e tentar uma solução. Se o problema não for resolvido, existem outros caminhos que podem ajudar tanto o consumidor quanto a empresa a chegarem a um acordo antes do caso ir parar na justiça. Um dos caminhos é o PROCON da Assembleia em Belo Horizonte. Segundo o coordenador, muitos problemas poderiam ser resolvidos antes de chegar aqui. Vou dar um exemplo muito simples. Um consumidor, ele entra em contato com o saque da sua operadora de telecomunicação e ele recebe uma resposta negativa da sua demanda. Diante disso, o consumidor procura um PROCON. E quando o PROCON aciona a empresa resolve o problema. Está tudo errado. Por que essa empresa não resolveu o problema no primeiro momento, no primeiro nível de reclamação do consumidor? Então, isso é uma falta de prestação de serviço de qualidade. Outra maneira de buscar uma solução são as plataformas online de reclamações. Uma delas é a consumidor.gov.br. Na página, a pessoa registra a reclamação e a empresa tem até 10 dias para responder. Não há nenhuma obrigação de o consumidor seguir uma certa ordem dos canais de atendimento. Então, não é que o consumidor não pode procurar o Poder Judiciário antes de registrar uma reclamação na plataforma, ou que ele não pode buscar a plataforma antes de passar pelo saque da empresa. O que a gente tem é uma recomendação de que o consumidor sempre busque aqueles canais que podem ser mais efetivos com menor custo. O desembargador Marcelo Milagres, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, explica que a ideia de resolver conflitos por meio do diálogo e da intermediação entre consumidores e fornecedores vem se fortalecendo no Brasil e no mundo. Ele destaca a atuação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Eu costumo dizer que sociedade empresarial, fornecedor sério, ele vai ouvir o seu consumidor. Porque um dos pontos hoje na relação de consumo a ser levado em consideração é a reputação. Esse é o caminho, conciliar, mediar. Vejam que os tribunais, aqui falo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem os centros judiciários de cidadania, ou seja, que se busca exatamente esse diálogo, trazer ali as partes envolvidas, e quando eu falo partes, ainda não estou falando de processos, os interessados, o consumidor, o fornecedor, o empresário, a sociedade empresarial, buscando a resolução negocial daquele conflito. No próximo bloco você vai ver o encontro dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário. Até já! Especialistas de todo o país se reuniram no TJMG para trocar experiências e discutir novas estratégias de atuação para os Centros de Inteligência do Poder Judiciário. 75 milhões de ações judiciais em tramitação. O número assombroso corresponde à somatória de todos os processos na Justiça brasileira somente no ano de 2025. E foi para debater esse tema que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais sediou a segunda edição do Congresso dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário. Foram 2 dias de debates, teoria e boas práticas, reunindo magistrados, juristas e acadêmicos.
É uma honra muito grande para o nosso Tribunal de Justiça, né? É fruto de um trabalho de muitos juízes, juízas, servidoras e servidores que neste momento de demandas repetitivas, demandas atomizadas, uma distribuição imensa de processos, trabalham com criatividade, com estratégia, buscando meios para que o tribunal dê uma solução adequada e rápida a quem nos procura, mas não como era no passado, mediante um simples esforço concentrado. Centros de inteligência têm essa vocação de funcionar como um espaço de diálogo não só interno, dentro do Poder Judiciário, dentro do tribunal, mas também para fora do âmbito do Poder Judiciário. Funcionando como um espaço de diálogo do Poder Judiciário com outras instituições que atuam no sistema de prestação da justiça, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, mas também com a comunidade acadêmica. A abertura do evento contou com a aula magna do desembargador Edilson Vitorelli, do TRF6 da Justiça Federal, que propôs uma reflexão sobre a morosidade no judiciário. Não adianta a gente achar que será possível que o Poder Judiciário decida cada vez mais, cada vez melhor, cada vez mais causas. Isso é impossível. O Judiciário é, como qualquer serviço público, finito. Se a gente quer ter mais tempo para se concentrar nas causas mais únicas, mais complexas, mais singulares, a gente precisa liberar esse tempo de outras tarefas que hoje o consomem. Entre os palestrantes também estavam 2 teóricos que são considerados os pioneiros na discussão sobre o tema, com publicação de obras sobre o assunto. Teoria que foca também no cidadão comum atendido lá na ponta do processo. O judiciário sempre foi pensado num formato muito piramidal e hierárquico, né? Em quem está em cima manda e quem está embaixo obedece. Hoje, a gente tem percebido que as articulações mais eficientes para responder aos problemas que chegam ao judiciário são as atuações horizontais. Então, a imagem deixa de ser a imagem da pirâmide e passa a ser a imagem de uma rede ou de uma teia de aranha, em que os vários pontos se sustentam e cooperam entre si para chegar a um resultado mais eficiente. Se o judiciário brasileiro, que é o lugar mais procurado para resolver os problemas jurídicos, consegue se ajustar para dar conta desses novos problemas com rapidez e com soluções justas, é o cidadão que está beneficiado. Ao longo dos painéis de discussão, destaque para os chamados problemas estruturais, que mais exigem criatividade, cooperação e inovação por parte do Poder Judiciário. E aqui, o caso da tragédia em Brumadinho foi trazido como um grande exemplo que desafiou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a buscar soluções mais ágeis para o grande volume de processos individuais e coletivos, tornando-se uma referência para outros tribunais do país. O juiz Murilo de Abreu trouxe uma contribuição com panorama prático dos desdobramentos jurídicos que envolvem mais de 168 mil atingidos na bacia do Rio Paraupeba, em consequência do rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, que provocou a morte de 272 pessoas em janeiro de 2019. Felizmente, hoje é uma referência, acredito muito em função dessa simbiose que Minas conseguiu empreender, das atividades do Centro de Inteligência com os núcleos, né, de cooperação judiciária, núcleo de justiça 4.0, que de fato, para a gente atender as demandas, né, as novas demandas, e algumas delas inclusive especializadas ou demandas de massa que surgem, é necessário ter criatividade, é necessário ter um trabalho de inteligência e gestão. Ao longo do evento, uma questão que preocupa toda a sociedade não poderia ficar de fora quando se discute inovação no judiciário: o uso da inteligência artificial. O que pode nos facilitar, aprimorar e aumentar a eficiência, a produtividade do judiciário e até o auxílio ao jurisdicionado, mas também pode criar, às vezes, uma pauperização do papel dos próprios humanos que estão, na verdade, no controle dessas máquinas, que são os juízes, os assessores, os advogados, os promotores. O que está sendo bem interessante desse congresso especificamente é essa interligação, a interligação do Centro de Inteligência com o Núcleo de Cooperação. Eu vim exclusivamente para esse congresso e eu acho que a gente deve sempre buscar estar no ambiente onde a gente pretende atuar. O dia 21 de março foi escolhido como Dia Internacional da Síndrome de Down. Uma data para lembrar à sociedade a importância da inclusão e do acesso às condições adequadas para garantir o desenvolvimento dessas pessoas.
Hoje é um dos dias favoritos do Bernardo, de 7 anos. É quando ele encontra o amigo Benjamin, da mesma idade. Eles brincam, aprendem coisas novas e desenvolvem as habilidades motoras. Os dois têm síndrome de Down e são acompanhados pelo Instituto Mano Down em Belo Horizonte desde os primeiros anos de vida. As atividades acontecem 2 vezes por semana. Desenvolvem a criatividade e estimulam os sentidos e fazem diferença no dia a dia. Concentração. A concentração dele passou a ser outra, ele já começa a se interessar mais. Ele gosta muito de história, ele se envolve muito com livros. Ele consegue terminar uma atividade, fazer outra, terminar, guardar, pega outra. Então, isso melhorou muito, muito mesmo. Os meninos são acompanhados fora do horário escolar por profissionais, como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e pedagogos. É um complemento à formação oferecida pelas escolas. Mas até encontrarem esse apoio, os pais enfrentaram desafios. Muitas das vezes a gente ligava, a gente não mencionava que era uma criança atípica, né? Então diziam, tem vaga. Então podemos conhecer a escola? Claro, marcava o dia, chegávamos lá, com um cafezinho, tudo bonitinho, e com o Bernardo. E aí, teve a escola falou assim, mas a vaga que vocês estão querendo é para ele? Sim, é para ele. Então nós temos que ver que é bem possível que nós não poderemos recebê-lo, colocando as dificuldades que não são, a gente sabe que não são reais. Na escola do Benjamin são 70 crianças atípicas. Na sala dele, se não me falha a memória, são 5 crianças atípicas. Então, a professora precisa não só dar a aula para as outras crianças, mas ter um atendimento personalizado para cada criança. O que eu vejo é que elas não conseguem, porque realmente a demanda é muito grande. Então, fica a desejar. Então, o que a gente faz? A gente procura um atendimento especializado, focado nos nossos filhos. Essas atividades multidisciplinares são muito importantes para garantir o desenvolvimento escolar das crianças com síndrome de Down. Para os especialistas, são estímulos necessários e que trarão benefícios a esses pequenos quando estiverem na idade adulta. O processo de aprendizagem ele é muito amplo. Ele envolve todas as áreas, todos os aspectos corporais, cognitivos e as habilidades sociais também. Lidar com a frustração, interagir com os outros, entender o tempo do outro, saber falar não. Então, é um erro a gente pensar em escolarização, em alfabetização, quando a gente pensa só na escrita e na leitura. O processo é muito mais amplo que esse. A síndrome de Down não é uma doença, mas uma condição genética causada por uma alteração na divisão das células do bebê durante a gestação. Segundo o Ministério da Saúde, 1 em cada 700 crianças nascidas no Brasil manifesta a síndrome. No mundo, a estatística é de 1 em cada 1.000 crianças, segundo a ONU. Os bebês que têm síndrome de Down precisam dos mesmos cuidados dos bebês que não têm esse diagnóstico. A diferença é que, para desenvolver todo o seu potencial individual, essas crianças precisam receber os estímulos certos e desde os primeiros meses de vida. Os filhos da Débora e da Rosilaine são prova disso. O crescimento dele é muito maior e muito mais rápido. Ele é uma criança mais ativa, mais alegre, mais participativa. Antes ele era muito introvertido. Que as crianças que estão dentro desse processo da educação inclusiva, que são estimuladas, que têm aí o olhar individualizado para suas potencialidades, o que a gente percebe é que eles desenvolvem mais rápido e eles desenvolvem com mais segurança e eles são mais felizes. O Instituto Mano Down é parceiro do TJMG em diversas ações de inclusão. Para saber mais sobre o Instituto e ter acesso às atividades disponíveis, você pode entrar no site que está no QR Code aqui na tela. É simples, fácil e rápido.
E chegamos ao fim do Justiça em Questão. Lembrando que todas as reportagens do programa estão disponíveis no nosso canal no YouTube, @TJMG Oficial. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e até o próximo. Tchau!